Depois de um final de semana tenso, mas com uma decisão judicial confusa aos olhos dos empresários e do consumidor, e até diante de um clima de frustração, os comerciantes foram liberados a partir de ontem a abrir as portas hoje novamente, hein? E ficaram sabendo depois de um decreto municipal que só foi veiculado, só foi avisado ao pessoal ontem por volta das 10 horas da noite, em uma transmissão ao vivo pelo prefeito Marcelo Bellinati. E na tarde de domingo, a ACIL, Associação Comercial e Industrial de Londrina, já se posicionava a favor da retomada das atividades, mesmo com riscos, de multa para todo o setor. Depois do feriado e o fim de semana de incertezas, até o domingo não se sabia se o comércio ia funcionar ou não nessa segunda e em qual horário. A ACIL chegou a divulgar uma nota com o retorno das atividades do comércio, indústria e serviços, das 10 da manhã às 4 da tarde, apesar de não poder garantir que as empresas não seriam multadas. Agora passou a ser até essencial para o empresário ele sobreviver, para ele cumprir os seus compromissos. Então, acaba sendo essencial o nosso trabalho. É lógico a gente que nunca, em mais de 80 anos, a ACIL nunca propagou não cumprir a justiça, mas nesse caso a gente estava se sentindo injustiçado pela justiça. Depois de um dia inteiro de reuniões, inclusive com o Ministério Público, o prefeito Marcelo Bellinati anunciou durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, já após as 10 da noite, um novo decreto municipal, permitindo o funcionamento do comércio, indústria e construção civil. Analisando a decisão judicial do Supremo Tribunal Federal que nos garantiu a prerrogativa jurídica para que nós possamos conduzir a pandemia na nossa cidade. Então eu quero anunciar a vocês que nós estamos redigindo na noite de hoje um novo decreto para a reabertura controlada e gradual do comércio. Está, a partir de amanhã, liberado o funcionamento do comércio de Londrina das 10 da manhã às 4 da tarde, como anteriormente determinado, e das indústrias e da construção civil, que devem estabelecer jornadas flexíveis para o trabalho. O município também vai flexibilizar o expediente dos supermercados, que vão poder funcionar 24 horas. Nós vamos dar a possibilidade, através de um decreto orientado pela Procuradoria Jurídica, da ampliação do horário de funcionamento dos supermercados para os mercados que desejem assim fazê-lo. Se eles quiserem funcionar 24 horas por dia, vão funcionar. Só que vão ter que contratar novos funcionários, fazer novos turnos, pagar o salário para novos funcionários para funcionar 24 horas por dia, para que com isso a gente possa diminuir a aglomeração nos mercados. O prefeito defendeu ainda o retorno gradativo das atividades econômicas e disse que se baseou em dados técnicos para liberar comércio, indústria e construção civil. Os leitos de UTI e de atendimento específicos à Covid-19 estão sendo ampliados, como eu já disse. Estabelecemos o uso de máscara pela população numa atitude inovadora que tomamos lá atrás como garantia para se prevenir a contaminação e o contágio quando da reabertura do comércio, e uma atitude da Prefeitura de Londrina que serviu de exemplo para todo o Brasil e para muitas cidades do mundo. Notícia comemorada pela ACIL e outras entidades. Para o comércio, principalmente, já que essa é uma semana de pagamento de salários. E ainda, domingo é Dia das Mães, a segunda data mais importante para o setor. Agora, a negociação com o município é para uma ampliação do horário de funcionamento na quinta e na sexta, e para a liberação para abrir também no sábado. Então vamos esticar um pouco mais nesses dias, porque são dias importantes de pagamento. Então vai misturar ainda com filas de banco e vai ter uma aglomeração um pouco maior. Então precisamos organizar melhor esses 2 dias
e o sábado, que também é véspera do Dia das Mães. Às 10 horas da manhã, as portas foram se abrindo. Cada loja se preparando para o início de mais uma semana. No calçadão, o movimento parecia menor do que o registrado nos primeiros dias de reabertura do comércio. Até as filas para pagamento de contas encolheram um pouco. O novo decreto municipal permite o funcionamento do comércio, mas ainda com expediente restrito. Apenas de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã até as 4 horas da tarde. O uso de máscaras segue obrigatório, tanto para funcionários quanto para clientes. Os estabelecimentos também precisam deixar à disposição álcool e ainda organizar o espaço de forma a impedir a aglomeração de pessoas. A Dalzila esperou o quanto pôde. São 40 dias sem TV. Como não é adepta das compras virtuais, preferiu ir pessoalmente à loja. Minha televisão queimou não, ficou com a tela leitosa, eu doei e agora eu vim ver preços pessoalmente. A maioria concorda. Apesar do coronavírus, o comércio tem que funcionar. Se a gente for ficar em casa a quarentena toda, vai ficar todo mundo com fome, sem emprego, vai ter desemprego em massa. E a gente não precisa disso agora, né? O povo tem que trabalhar, não pode ficar em casa. Tomando todas as medidas de cuidado ali, né? Eu tenho certeza que a gente vai conseguir passar por tudo que a gente tem passado ali e o comércio se reerguer novamente, porque também, como os próprios, a própria população tem dito, né? Tá bom, nós estamos vivendo por uma pandemia que ninguém esperava, ninguém imaginava que fosse acontecer. Infelizmente aconteceu. Só que medidas de segurança, medidas de isolamento social já foram feitas e Londrina está numa situação, entre aspas, tranquila ainda, né? Muito melhor do que outras cidades por aí. Por isso a reabertura do comércio. Mas se você aí de casa fizer a sua parte, se cuidar, eu tenho certeza que o comércio não fecha mais. Agora depende mais de nós do que do prefeito, do que do Ministério Público. Depende de você. Limpar suas mãos, manter a distância, pelo menos de 2 metros de uma pessoa a outra, usar sempre as máscaras, vamos fazer a nossa parte e ajudar o nosso empresário londrinense a se reerguer de novo, né? Que ele precisa muito.